Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Amém? Diz assim, irmãos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Meu irmão, que palavra poderosa é essa que Paulo está dando para Tiago, para Timóteo? Que palavra é essa, irmãos, que o próprio Paulo está orientando a Timóteo? Porque como é que pode a pessoa se dizer crente, se dizer temente a Deus e não querer proteger a própria família, irmãos? Paulo orientando a Timóteo, porque com certeza naquela ocasião ali estava acontecendo isso, alguns casos na igreja, de perseguições, de pessoas, inclusive, aqui vai falar das viúvas também. Nessa carta você vai ver que vai falar das viúvas. E estava a igreja passando por essa grande dificuldade. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós não entendemos o que a mensagem do Evangelho quer trazer para nós. Nós não entendemos, irmãos, que muitas das vezes a maioria das pessoas, a grande maioria das igrejas, hoje então, meu Deus do céu, fala que Deus é amor, Jesus é amor. Jesus, ele é amor. Jesus, ele não vai chamar a tua atenção. Jesus, ele só vai passar a mão na sua cabeça. Jesus, ele vai te carregar no colo a vida toda. É assim que estão pregando hoje em dia, por aí. Jesus, ele é amor de tudo quanto é forma, pode tudo, porque Jesus é amor. É assim que as pessoas estão compreendendo, que Jesus é amor de todas as formas. Mas Paulo fala aqui que não é dessa forma. Que nós temos no versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, fala dos seus aqui, dos seus parentes, né? E principalmente da sua família, esposa, filho, negou a fé, e é pior do que o infiel, do incrédulo. Então, irmãos, lá no versículo 19, diz assim, ó: porque diz a Escritura, não aceites, olha aqui, 19, não aceites acusação contra o presbítero, o pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas para o acusar. Lá no versículo 20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, irmãos, cuidar, esse cuidado que Paulo fala, representa o quê? Você proteger, defender, socorrer, salvaguardar, escudar, preservar, cuidar, olhar, salvar, escoltar, tutelar, tutorar, zelar, tomar conta. Tudo isso, irmão, você pode ver no dicionário que eu pesquisei o significado para trazer, para que a gente não venha ficar enganado. Então, se eu não cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, eu me torno pior do que o incrédulo. Então, meu irmão, minha irmã, olha o que é que diz aqui lá em primeiro livro de Samuel. Vamos lá atrás, lá no Antigo Testamento, por favor. A gente já vai voltar para cá. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 34. Olha o que diz aqui, ó. Então disse Davi a Saul, teu servo. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu,
como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E aqui, meu irmão, esse versículo que nós lemos, esse capítulo, nós lemos a respeito daquela guerra de Israel contra os filisteus, que duraram isso aí centenas de anos, aí, uma luta, uma briga, uma guerra entre eles. E ali, irmãos, tinha gigantes, todos conhecem essa história, Davi, né, e Golias. E ali o próprio Davi, pequeno, um rapaz pequeno, a gente fala pequeno porque o gigante era enorme, mas ele já era um rapaz adulto nessa ocasião da guerra com Davi, com Golias. E ali ele declarou para o rei: eu, quando era pequeno, quando apacentava as ovelhas do meu pai, vinha urso, vinha leão, e eu protegia. E quando eles queriam me atacar, eu pegava na barba deles e eu os matava. Mas eu não deixava levar as ovelhas do meu pai. Então, meu irmão, toda a Bíblia, se você for prestar atenção, todos os homens que Deus chamou foram o quê? Homens covardes, não é isso? Todos os homens covardes que Deus chamou, não foi? Claro que não, igreja. Vocês não estão prestando atenção. Homens corajosos. Não eram homens covardes. Homens corajosos, que enfrentava leão, enfrentava urso e enfrentava gigante. Para proteger quem? Sua família. Para proteger quem? O povo de Deus. Para proteger aqueles que Deus colocava em suas mãos. Então, homens como Davi, homens como Abraão, homens como Isaac, como Gideão, como nós pregamos aqui semana passada, homens corajosos. Deus não escolhe covardes, irmãos. Muitas das vezes eu até compreendo, por causa da nossa posição, né, eclesiástica, muitas vezes a pessoa acusa: pastor, não pode fazer isso. Não, mas eu posso me defender sim. Nós podemos nos defender sim. Não podemos não afrontar a ninguém. Não afrontar. Afrontar é o que? Você ficar implicando com a pessoa, você ficar acusando, você ficar levantando um falso testemunho contra aquela pessoa, você ficar apontando. Não é isso. Agora, confrontar, sim, eu posso, porque a Bíblia me orienta a isso. Confrontar é o que? Você exortar, você sentar para conversar, você chamar a atenção. Isso é confrontar, porque a palavra de Deus, ela confronta o erro, ela confronta o pecado. E nós, como crentes, irmãos, temos que sim confrontar aquilo que quer nos afrontar. Desde o momento que você seja justo, correto, não procura confusão com ninguém. Mas não quer dizer que você também não venha a se defender. Compreendam isso, igreja? Por que Deus colocou isso no meu coração? Porque estava me incomodando muito essa semana. E eu sei que tem pessoas, irmãos, crentes, homens e mulheres de Deus, que têm passado por essas lutas. Meu irmão, minha irmã, se estão te acusando, se vão querer acusar você, você pode confrontar sim. Não que você vá lá bater na porta de ninguém, não é isso. Eu não estou falando isso. Mas você pode se defender sim. Ou você acha que na época de Noé, quando ele construía aquela arca, eram as 1000 maravilhas. Ele estava construindo a arca e estava tudo bem. Quantas lutas, irmãos, eu imagino que Noé não passou. Segundo estudiosos, aquela época devia ter mais ou menos 9 bilhões de pessoas no planeta, né? Tinha a Paneia, né? Como é que é o nome, Mateus? Pangeia, eu sempre faço confusão, Paneia com Pangeia, porque não havia separação dos continentes ainda. Pangeia porque era uma terra só. Depois do dilúvio, dar-se a entender que foi separado, né? Toda a terra por continentes. Então, meu irmão, minha irmã, você analisa bem, pense bem no que o pastor Marcos está falando aqui. Nós não podemos ser covardes, não podemos nos acovardar, não podemos, lógico, implicar com ninguém, de respeitar ninguém, não, isso nós não podemos, porque senão estamos pecando contra Deus. Olha aqui Davi, o próprio Davi, a Bíblia fala que Davi era segundo o coração do homem. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso, igreja? Né? Está vendo? A igreja não está ligada. É segundo o coração de Deus.
Davi era segundo o coração de Deus. Mas como assim, pastor? Ele vivia na guerra, ele vivia lutando com gigantes, com outros inimigos, até na época do próprio Saul, que perseguia ele. Mas ele se defendia, ele confrontava aquilo que vinha contra ele. Tanto é que Deus escolheu foi a ele. Deus escolheu foi a Davi para ser o rei de Israel. Então Deus tem procurado pessoas corajosas, não covardes, não aquelas pessoas que qualquer probleminha que vem, eu não vou mais para a igreja. Qualquer probleminha, eu já estou tão chateado, estou magoado, fulano me magoou tanto, fulana me magoou tanto, eu não vou para a igreja. Então, meu irmão, simplesmente eu quero te dar uma triste notícia. Você é um covarde, você é uma covarde. Porque é nessa hora que você tem que buscar força em Deus. Porque se você for buscar força nas suas mágoas, na sua tristeza, você vai ficar o quê? Depressivo, você vai entrar em depressão. Porque o inimigo atacou uma pessoa e aquela pessoa veio te atacar. Porque o inimigo está atacando ela sabendo que você é homem, sabendo que você é mulher de Deus. Para poder te atingir. Mas quando você vê que isso são setas, são dardos inflamados contra a tua vida, o que você tem que fazer? Vou buscar em Deus. Senhor, me perdoa se eu fiz algo de errado, se eu falei algo de errado. Esse, irmãos, é o nosso dever, porque Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós somos carne. Mas nós temos que reconhecer, irmãos, esse pequeno detalhe, que somos falhos, que precisamos da ajuda do nosso Deus, que precisamos da força necessária para sobrevivermos nesse mundo. Porque quantas perseguições os homens do passado, os homens de fé do passado sofreram. Ah, pastor, o senhor está falando heresia aí. É? Estou falando heresia? Tá bom. Olha, eu quero dizer aqui uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é uma espada. Já começa por aí. Quando fala da palavra de Deus, é o quê? Uma espada. E ela corta dos dois lados. Ela não é uma pena de avestruz, daquele... Como é que é o nome dessas penas que tem que... Aquele que abre assim uma cauda de pavão. Não é isso para fazer carinho, não. É uma espada, irmãos. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela tanto corta de um lado, como do outro lado. Se é espada, irmãos, ela fere. Mas ela cura também. Para aqueles que querem ser curados. Aquele que você chama a atenção, aquele que você exorta e não te escuta, ele vai sempre estar errando na vida dele. Ele vai estar sempre sendo ignorante com as coisas de Deus. Mas aquele que você exorta, chama a atenção dele, não é assim? E ele te escuta. Ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar sábio em relação àquela palavra que você deu a ele. Mas tem pessoas que você chama a atenção, segundo a palavra de Deus, e ela não escuta. Ela é a dona da verdade. A palavra de Deus não significa nada para ela. Então, meu irmão, nós temos que aprender em relação a isso. Não basta você ficar sofrendo. Busque a Deus, busque fortalecimento em Deus, fala com Deus nessas angústias, nessas tristezas que vêm sobre a sua vida e vão vir. Quantas guerras, quantas pelejas, irmãos, os nossos irmãos do passado sofreram, não foram poucas. Amém? Aqui, irmãos, confrontar é ficar frente a frente, visa ajustar, aproximar, exortar. Afronta é ofender e subjugar. Eu até anotei aqui para a gente não se perder. Agora, você vê aqui, ó, Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão? Hã? Já ouviu falar de Abraão? Vamos dar um pulinho rapidinho lá em Gênesis, por favor. Lá no princípio da Bíblia, lá no Bereshit, no princípio, no começo. Gênesis 14. Aí, ó, Gênesis 14, irmãos, versículo 12. Todos acharam? Olha o que diz aqui, ó. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram,
Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão, que não era Abrão ainda, olha isso, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 300 e quanto? 18, e o perseguiu até Dan, e dividiu-se contra ele de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os, me perdi aqui, até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. Então você vê, irmãos, aqui fala irmão, porque era filho do irmão dele. A minha versão aqui é diferente da de vocês. Era sobrinho dele, mas fala irmão aqui. Amém? Você vê que Abrão, o sobrinho dele já estava morando em Sodoma. Outros reis de outros reinados invadiram a Sodoma, porque eles queriam tomar a Sodoma. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Sodoma e Gomorra eram cidades muito ricas. Mas só que eles viviam muito em promiscuidade. E Abraão tinha uma amizade com eles. Tinha uma certa amizade, uma certa aliança com esse povo, mas ele não se misturava, compreendam isso. E Ló escolheu morar em Sodoma e Gomorra, quando eles foram capturados pelos inimigos de Sodoma e Gomorra. Olha quantos homens Abrão separou. 318 guerreiros, homens corajosos. Homens covardes? 318, para poder resgatar todo o povo que foram capturados pelo exército inimigo. Então, irmãos, todos esses 318 covardes, né? É covarde, igreja? Não, irmãos, corajosos. Deus escolhe homens corajosos, Deus não escolhe homens covardes. São 318, foi lá, a Bíblia diz aqui, como nós lemos, que trouxe todos os animais, as terras, as mulheres, ainda trouxe os despojos daquele povo. Porque trouxe tudo aquilo que foi tirado dele, que afrontaram o sobrinho dele. Mas Abrão tinha uma aliança com o irmão que havia falecido para cuidar do sobrinho. E Abrão protegeu quem? A família, irmãos. A família, como nós lemos aqui na carta de Timóteo. Aquele que não cuida da sua família, dos seus e da sua família, dos seus é o quê? Dos seus parentes e da sua família, ele é pior do que o infiel. Abraão sabia disso. E muitas das vezes o crente, irmãos, bateu a Bíblia diz que vou levar um tapa na cara, eu tenho que dar outro lado para bater. Irmãos, você está enganado. Não é dessa forma, não. A interpretação é totalmente diferente do que você entende. Bater no rosto, na face, e da outra é o quê? A pessoa fez contigo, você não vai fazer com ela, não. Deixa ela seguir o caminho dela. Deixa ela seguir o fracasso dela para lá. Você não precisa ficar apanhando, não é isso não, irmãos. Compreenda o que a palavra de Deus diz. Levar um tapa, falou mal de você, você não vai falar mal dela. Te deseja mal, você não deseja mal ela, você vai orar por ela. Vocês compreendem, igreja? Você compreende, você que está nos assistindo? A pessoa está desejando mal, vai na macumba, faz macumba para você. Você está lá de joelho na igreja orando por aquela pessoa. A pessoa fica falando palavras de maldição, você fala palavras de bênção para ela. Você compreende? Fala teu nome, chama você, ela é uma bênção, aquele rapaz. Vamos orar por ela. É assim, esse que é o trabalho do crente. Mas Paulo, irmãos, diz mais. E também aqui nós falamos do Gideão. Gideão também, irmão, 300 homens corajosos que estavam sendo o quê? Estavam sendo perseguidos pelos midianitas. Deus separou 300 homens corajosos para libertar o povo.
Amém? Quantos têm sido afrontados pelo diabo? E muitos se acovardam, deixando o inimigo se aproveitar da sua posição, muitas das vezes eclesiástica. Sim, você pode até se defender-se e defender quem você ama, sendo você inocente, é claro. Irmãos, olha aqui uma coisa. Jesus, meu Deus, Jesus, pode sentar, irmão, senta aí. Jesus, amém, senta aí, terminar aqui o culto aqui, senta aí um pouquinho. Então Jesus, irmão, o que Jesus fazia? Jesus, quando ele ia no templo, e aquelas pessoas estavam vendendo, olha isso, irmãos, que forte. As pessoas estavam vendendo pombos, cabritos, lá nos átrios do templo. E Jesus fez o quê? Expulsou todos os cambistas que estavam ali naquele lugar. Jesus expulsou os cambistas. Jesus é quem? É manso, é amor, né? Ele pegou uma vara, a Bíblia diz que ele pegou uma vara e saiu expulsando os cambistas todos, batendo todo mundo, botando todo mundo para correr, irmãos. Jesus fez isso. Jesus é quem? É o Cordeiro de Deus. Não é isso? Amém. Vamos dar um pulinho aqui, irmãos. Eu quero trazer esses versículos como referência. Vamos dar um pulinho lá em... Oh, meu Deus, me fugiu. Ah, tá. Gênesis 14, Juízes 300. Ah, sim. 2 Timóteo. Irmãos, olha aí. Nós já conhecemos, pelo menos aqui na igreja eu sei que já conhece. Nós já pregamos essa palavra aqui. 2ª carta de Paulo a Timóteo. Vamos voltar lá em Timóteo, por favor. 2ª carta de Paulo a Timóteo. Logo depois daí. Versículo 4. É isso? Amém? 2 Timóteo 3, capítulo 3. Por que será que Paulo falou isso para Timóteo, irmão? Para pensar. Por que Paulo falou dessa orientação a Timóteo? Nós temos que ler a Bíblia e parar para pensar. Por que Paulo orientou a Timóteo, exortando a Timóteo em relação a isso? Olha o que diz aqui, ó. Olha. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó. Até o 5. Sabe, porém isto, Timóteo, vamos dizer, eu estou colocando aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que Paulo fala aí. Olha o que Paulo fala. Abraça ele, beija ele, deixa ele fazer o que quiser contigo. Não é assim que Paulo fala? Não, irmão, Paulo exorta ali. Afasta-te desse tipo de gente. Se afasta. Senão você vai se contaminar, Timóteo. Avisa a igreja para que se afaste desse tipo de pessoas. Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Esses serão os últimos dias. Estamos vivendo, olha só, Paulo já orientando desde aquela época. Últimos dias. Pessoas assim, a gente não pode conviver com esse tipo de pessoas. Aparência de quê? Ó, aqui, ó, piedade, bonzinho. Alguém conhece alguém assim? Bonzinho. Mas nega a eficácia. São pessoas falsas. Lobos, se dizem ovelhas, bonzinhos, mas por dentro são lobos, devoradores, roubadores. Destes, afasta-te de tipo de pessoa.
Timóteo. Se afasta, não fica perto dessa gente não. Persegue os bons. Os bons está se referindo aqui à igreja, os crentes. É como se estivesse falando ali, está perseguindo os crentes. Queres que os crentes se contaminem com esse tipo de pessoa. São pessoas falsas, gulosas. Pessoas que só pensam nela. Elas são dono da razão. São orgulhosos, soberbos. Irmão, não é o pastor Marcos que está falando não. Isso é a Bíblia que fala. A Bíblia está orientando a gente para sermos verdadeiramente cristãos. Não é para apanharmos. Não. É para sermos verdadeiros. Não covardes. Opa, peraí. Não é assim não, peraí, varão. Eu sou crente, mas não sou covarde. Não é assim. Você está confundindo as coisas. Entendeu? Então só um chega para lá. Opa, não é assim não, varão. O buraco aqui é mais embaixo. É assim, irmãos. Quer conversar? Amém, vamos conversar. Amém, está perdoado. Está tudo certo. É assim a nossa vida. Vamos orar por você. É assim que o crente tem que viver. Olha como é que o mundo está vivendo. É um falando mal do outro, um desejando mal ao outro, um querendo a morte do outro, um querendo que o outro morra logo. É assim que a vida está debaixo dos nossos olhos. Tudo isso está acontecendo sobre a face da terra. Isso não vem de agora. Desde a época deles, dos discípulos, estava acontecendo isso. Desde a época dos apóstolos, de Paulo, da igreja, das primeiras igrejas. E hoje não é diferente. E para encerrarmos, irmãos, vamos dar um pulinho lá em Apocalipse. Eita, Apocalipse. Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Meu Deus. Apocalipse, irmãos. Por favor. Apocalipse lá no capítulo 5. Versículo 1. Meu Deus, glória a Deus. Todos acharam? Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Achou? Diz assim, irmãos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Olha isso. Selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? A visão de João, lá na ilha de Patmos, olha isso. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João falando, eu chorava muito, o desespero de João naquela visão, irmãos. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de eu ler, nem de olhar para ele. O livro, irmãos. E disse-me um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Por que nós lemos isso aqui, igreja? Compreenda uma coisa. Jesus, ele veio como sacrifício, né? Do Deus vivo, não é isso? Ele veio como o Cordeiro de Deus. Compreenda isso, irmãos. A ira de Deus, meu Deus, é como isso é forte, irmãos. Como isso é forte. A igreja tinha que estar lotada para ouvir essa mensagem. Tinha que estar lotada. Compartilhe, irmão, esse vídeo. Deus saiu do seu trono e se fez carne. Olha só. A ira de Deus já estava o quê? Predestinada para atingir a terra. Não tinha mais salvação para a terra. Só havia um jeito da terra ser salva. Sabe como? O próprio Deus dá a própria vida por toda a humanidade. Vocês já pararam para pensar isso? Já analisaram por que João chorou? Por que João estava chorando, irmãos? Agora você vê, o próprio Deus só tinha esse jeito. Porque homem nenhum foi capaz de cumprir o quê? Toda a lei.
E para cumprir toda a lei, irmão, não podia ter pecado, não podia ter mácula, não podia ter nada. Só quem poderia fazer isso era quem? O próprio Deus. Como se fosse um próprio desafio, até de Satanás. O Senhor não vai sair do teu trono para se dar a sua própria vida. O Senhor não vai sair, vai fazer isso? Imagina Satanás falando isso para Deus. Imagina, irmãos. E foi o que Deus fez. Se fez carne, irmãos. Por que que ele se fez carne? Porque pela lei, olha lá, lei de Moisés. Vamos lá na lei de Moisés. Pela lei, tinha que se o quê? Sacrificar um cordeiro sem mácula, sem pecado, sem mancha nenhuma, sem machucado, sem doença, sem nada. Perfeito. Literalmente perfeito aos olhos humanos e aos olhos de Deus. E esse cordeiro, ele tinha que ter o quê? Sangue. Por isso que Deus se fez carne de uma mulher para ter sangue, porque Deus é espírito. Ele se fez carne, habitou entre nós, para o sangue dele morrer naquela cruz, ser derramado, para o sacrifício ser aceito, e Deus aceitar o sacrifício, porque o próprio Jesus lá no Getsemane orou ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice será esse? Da ira de Deus. Nós já pregamos isso aqui. A ira de Deus já ia vir sobre a terra, mas o Jesus falou o quê? Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Olha, irmãos, como isso é forte. Olha como isso é forte, irmãos. Eu fico imaginando ali João, quando ele viu aquela imagem, aquele selo ali, ninguém era digno de abrir, ele chorou. Não é assim? Nós lemos aqui. Ele veio tudo na cabeça dele novamente: oh, meu Deus, então não adiantou nada o sacrifício do Cordeiro de Jesus? Não. Um ancião falou: não, tem sim. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro, agora ele vai vir como o quê? Como leão, irmãos. Leão, por que leão? Porque vai ficar balançando o rabinho? Não, irmão, vai vir devorando carne. Vai vir devorando, irmãos. É o juízo de Deus que vai vir sobre a terra agora. Não vai ter mais cordeirinho não, irmãos. E Deus está trazendo essa mensagem para nós. Muitas religiões aí estão pregando que tem que ser, não tem que fazer assim, tem que ser o quê? Ah, se pisar na tua cabeça, deixa pisar na tua cabeça. Deixa lá, não tem problema não. Não é assim não, irmãos. Deus está dando mensagem para a igreja. Covarde não vai entrar no céu. Compreenda isso. O crente, ele tem que ser justo, não desejar mal a ninguém. Mas isso não impede de você se defender, de você ser correto. E o diabo, ele não gosta das pessoas que são corretas. O inimigo, ele não gosta das pessoas que gostam de andar certa, que gosta das coisas com zelo. E o crente tem que ser o quê? Relaxado, né? Zeloso. O crente tem que ser zeloso, irmãos. Em tudo na vida. Falhas, vamos ter sim. E nós somos falhos, irmãos. Mas aí por que fala que é a raiz de Davi? Porque Davi se arrependia, reconhecia que era falho, que era carne, que era pó. E ao pó lhe retornaria. Jó, outro homem corajoso, guerreiro. Nós pregamos aqui essa semana também a respeito de Jó. Jó foi um homem muito corajoso. Todos os exércitos que ele enfrentou foi o próprio Satanás. Foi o quê? A guerra espiritual. Mas Jó, um homem firme, continuou firme na palavra. Ah, agora que eu estou doente, estou morrendo e quero saber de Deus. Não, irmãos. Aí que ele continuou. Aí que ele continuou mais a adorar, a buscar a presença de Deus, a conhecer mais a esse Deus que ele tanto tinha ouvido falar. E lá no finalzinho ele fala: eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu conheço porque eu o vejo. Que coisa linda. Então, irmãos, é dessa forma que Deus está nos alertando. Temos que ser forte. Amar ao próximo quer dizer o quê? Você vai orar, você vai querer o bem dele. Mas se ele quer continuar na vida de derrota dele, irmãos, não se ajunte com eles. Lemos aqui agora, em 2 Timóteo, no capítulo 3,
Se afasta desse tipo de pessoa. A pessoa só quer derrota para a vida dela e quer jogar a derrota da vida dela para a tua vida. Eu não estou falando aqui de bem material, que às vezes é um tipo de pessoas que são até bem financeiramente, mas por dentro são pobres, são vazios, são derrotados e querem empurrar toda essa pobreza, todo esse espírito maligno na tua vida também, irmãos. Está repreendido e amarrado em nome do Senhor Jesus. Toda maldade do inferno contra a tua vida, contra a nossa vida. Temos que ter sabedoria, irmãos. Por isso que existe a justiça aí, ó. A justiça existe porque Deus, Ele é a própria justiça. Deus é a própria justiça, irmãos. Quantas injustiças foram feitas com os crentes lá no passado? Por que foi? Porque não tinha crentes ainda no meio da justiça daquela época, da política, vamos dizer assim, da época. Depois que foi aos poucos, olha lá, Deus foi lá, depois de que passou tudo isso, foi lá onde? Lá em Lutero, lá na Igreja Católica, e separou Lutero. Opa, vou pegar isso aí que está lá no meio deles, ele já tem uma cabeça aberta para minhas coisas, ele tem entendimento da minha palavra, aqui ó, é esse que eu vou pegar. E pegou quem? Lutero. Lutero, opa, vocês estão pregando tudo errado. E ali Lutero começou o quê? A ensinar a palavra de Deus. Aí começaram a chamar o quê? Do protestantes, né? Que somos nós hoje em dia. Porque pregamos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que ainda iremos ser perseguidos pelas leis que o mundo está aí, ó. Somos perseguidos. Sabe por que não somos mais perseguidos? Porque tem pessoas do bem, os bons, como nós lemos aqui, lá no Congresso, nas leis, nos protegendo, nos guardando desses homens maus que ainda estão aí. E muitos às vezes falam, o crente não pode entrar para a política, não, tem que entrar sim, para proteger os irmãos dele, como nós lemos aqui, aquele que não cuida dos seus, que é dos seus irmãos, e da sua família, é pior do que o infiel, do que o incrédulo, do que o ímpio. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma dificuldade em relação a dessa forma que nós falamos aqui, não se deixe abater. Busque a Deus mesmo. Ora por essa pessoa que está te perseguindo. Mas não deixe ela pisar você, não. O diabo que tem que ser pisado, irmãos. Não é o crente que tem que ser pisado, não. Mas não é para você pisar também, não é falar mal dela, não. Você vai orar por ela. É para se defender, se defenda. Busque a sua honestidade. Busque a verdade, mostre a verdade para as pessoas. Como nós lemos aqui em 1 Timóteo 5:8. Declare isso para todos, para que todos venham o quê? Conhecer a verdade. Nós não lemos isso aqui, irmãos? Vou repetir aqui. Pastor, onde você viu isso? Está vendo como vocês não estão prestando atenção? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, irmãos. Olha aqui. Mas, se alguém não tem cuidado, versículo 8, dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o fiel. Lá no versículo 19, não aceiteis acusação contra o presbíteros, viu? Senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso é, testemunha, todo mundo junto. Olha aqui, 20, ó. E aos que pecarem, repreenda-os na presença de quem? De um só? Não, de todos. Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Temos que desmascarar a mentira, sim. Temos que mostrar que o crente não é trouxa, que o crente é fiel a Deus, não é fiel ao homem. E também que ele não quer o mal daquela pessoa que busca o mal dele. Mas ele tem que aprender a verdade. Tem que ser exortado. Agora, se ele vai crer na palavra, é problema dele, é dele com Deus. Vocês estão compreendendo, igreja? Deus tocou muito no meu coração para trazer essa palavra, não ia trazer nada disso, mas eu falei, não vou levar. O Espírito Santo falou comigo. E tanto é que depois eu subi, vocês estão vendo, eu subi e fiquei, falei, poxa, meu Deus do céu. E fui procurando, a Bíblia,
Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico, é a mente de Deus, é a declaração de Deus para os seus filhos. Leia a Bíblia, irmãos. Qualquer problema que você estiver passando, busca na Bíblia. Vou dar uma dica para você, que às vezes, muitas das vezes, acontece comigo. Eu vou dar uma dica para você. Quando você está com alguma dúvida na cabeça e não sabe, o pastor falou para procurar na Bíblia. Sabe onde vai? Lá nos universitários, lá no Google, e digita lá a frase. Tu vai ver se aquela frase que você digitou não vai aparecer na Bíblia. E procura. Aí tu bota lá versículo. Está estudinho, irmãos. A ciência é maravilhosa. Tem coisa muito ruim, mas tem coisa muito boa. Estão aí para nós aprendermos também. Então, irmão, fica essa palavra de exortação, de encorajamento para a sua vida. Não se deixe ficar abatido por pessoas enviadas por Satanás. Não se deixe, irmãos. Não se deixe, seja fiel a Deus. Lê aí 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 5. Não se junta com essas pessoas. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, nós estamos vivendo. Pessoas arrogantes, mentirosas, blasfemas. Cuidado, irmãos. Isso sai em tudo quanto é lugar. Amém? Fica essa palavra, irmãos. Leia a Bíblia. Busca ao Senhor enquanto pode se achar. Deus é amor. Mas agora Ele vai vir como leão, como juiz. Ele já veio como cordeiro. Esse tempo acabou, irmãos. Não vai nessa, não. Esse tempo acabou. Jesus ama. Como é que Jesus... Analisa bem comigo, para encerrarmos. Pensa bem aqui comigo. Como é que um pai, por mais que ele ame o filho dele, e aquele filho dele está vivendo no erro, e tudo que não presta, mas ele tem um filho que ele faz tudo que o pai quer. Quem é o pai vai acudir primeiro? Na hora do sufoco. Porque o outro não quer saber. Ele vai acudir aquele que escuta ele, que faz tudo que ele quer, irmãos. É assim, obediente. Não que ele não está amando, ele quer, ele ama o outro, ele mandando mensagem para o outro. Não quer que ele se perca, mas ele quer, porque ele quer. Não foi Deus que fez ele se perder. Ele que escolheu o caminho da perdição. Compreendam isso? Então é dessa forma que Deus está falando para as igrejas de hoje. E se a gente não compreender isso, irmãos, a gente vai perecer nesse mundo. Nós temos que ser corajosos, ficarmos firmes na presença do Senhor. Dessa forma, irmãos. Amém? Fica com essa palavra, irmão, no seu coração. Medita sobre isso. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo tentar afrontar a tua família, a tua casa, o teu lar, o teu trabalho. Muitas das vezes você tem sonhos, né? E o diabo quer colocar pessoas para afrontar, para derrubar você. Não se deixa levar por essas coisas. Se afasta desse tipo de pessoa que traz palavras negativas para você. Se afasta. Não é odiar ela, se afasta. E eu estou em outra. Se afasta, irmãos. Deixa para lá. Ora, continua até orando por ele. Não deixa de orar, não. A gente tem que orar sim. Mas deixa ele lá e você cá. Você com Deus, ele lá na vida dele, lá que ele quer. Não se preocupa com isso. Seja fiel a Deus. Amém? Então Deus abençoe a vida de todos, tá? Quinta-feira estaremos aqui novamente, com culto de libertação. E dia 20, irmão, vê ali, Cláudio, o que o rapazinho quer? Vê ali, Mateus, você? Vê ali, Mateus, por favor. Que é dia 20, irmão, de julho, nós estaremos aqui no 2º ano da igreja Ministério Viver, tá? Já convidei, inclusive, irmãos, o pastor que vai trazer a palavra de... Aqui, amém. Dá água aí. O pastor, irmãos, que vai ministrar nesse dia é até o meu professor lá do seminário, professor Maurício Eloy, pastor, tá? E ele que vai ministrar, pela misericórdia. É muito, muito difícil, porque a agenda dele é muito cheia. Ele vai vir aqui, vai ministrar. E outros pastores também vai ser bênção, irmãos. Então você é convidado, tá? Venha participar dessa grande festa. Eu tenho certeza, irmãos, que a glória do Senhor vai descer aqui nesse lugar humilde, esse lugar aqui, que verdadeiramente falamos da palavra do Senhor. Amém? E queremos a salvação, a nossa salvação, mas queremos também que você seja salvo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.